Quais são suas metas já para o próximo ano? Já sentou e começou a fazer seu planejamento para o ano que vem? Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Ru. E o episódio de hoje, já que a gente está nas épocas de final de ano, sobre metas para o ano seguinte. Pois bem, é sempre no final do ano que começam aquelas realizações de o que eu cumpri das minhas metas do ano que está terminando e o que eu vou planejar para o ano seguinte. É aquele momento que a gente senta e faz grandes reflexões, que a gente faz grandes análises sobre o que a gente viveu no ano, o que a gente conseguiu conquistar, o que a gente não conseguiu, o que ultrapassou as metas esperadas. Enfim, é aquele momento que a gente faz um balanço geral de tudo que aconteceu no ano que está, então, prestes a se acabar. E logo após fazermos esse processo, que a gente começa com aquela coisa de ficar riscando, feito, check, começa aquele processo de isso daqui era para eu ter feito e não consegui, posterguei, empurrei, fui protelando e o ano tá aqui no fim e não vai rolar. E aí a gente começa, ok, então vai pro ano que vem. E aí algumas pessoas começam com um sentimento de amargura, de puxa, não deu, metade das coisas que eu planejei não consegui. Nossa, minha vida esse ano virou do avesso, e nada do que eu planejei consegui fazer. E, a lista tá lá, pendurada, já tem, 2 anos e tal, não sei o quê. E começa aquela frustração e aquele sentimento de fracasso pesado que deixa a pessoa, assim, lá no fundo do poço. Tem gente que sofre muito com isso. E aí, então, ela começa a querer mudar esse sentimento falando, não, então eu vou começar a fazer minha meta pro ano seguinte e eu vou conseguir completar. E aí a lista que normalmente tinha 10 itens passa, já que tem 5 do ano retrasado, mais uns 3 ou 4 do ano atual que ficou, já passa para quase 20 itens para ser feito. E aí o que 10 não era para ser completado vai para 20, a gente sabe que possivelmente também não vão ser completados. Porque se nem 10 deu conta, não vão ser 20 que vai se conseguir fazer. Não é pessimismo, mas aí é onde vai entrar o nosso podcast de hoje. Será que a gente, muitas vezes, não consegue fazer metas que estão fora do nosso alcance? Será que de alguma forma a gente quer planejar uma vida e grandes feitos e coisas absurdas que fazem com que a gente se coloque numa zona de desespero? Porque a gente tem que planejar coisas que estejam ao nosso alcance ou que a gente consiga se sentir confortável para fazer. Só que muitas pessoas colocam metas na vida, tipo assim, nossa, eu vou aprender a fazer escultura em argila ou em pedra-sabão. E a pessoa nunca fez nenhum tipo de escultura. Ela nem sabe como mexe com aquilo. Ela decide simplesmente que ela quer aprender aquilo. Ou seja, é uma coisa que a chance de fracassar é muito alta. Porque não é uma coisa que faz parte da vida dela. A pessoa querer aprender alguma coisa nova no ano, ok, acho bacana. Mas uma coisa que seja possível. Ou que ela consiga ter tempo suficiente para se dedicar àquilo. Por exemplo, eu quero aprender um instrumento musical. Ok, pega alguma coisa mais fácil. Ou tente no seu tempo, não se cobre tanto. Tente aprender um pouquinho, mesmo que seja um básico. Eu quero aprender um novo idioma. Bacana, é possível. Se você souber se dedicar a organizar seus horários, você consegue aprender alguma coisa, mesmo que seja um básico. Agora, algumas coisas eu acredito que sejam muito aquém do que a pessoa está ali acostumada. A não ser que a pessoa já tenha o hábito de fazer trabalhos manuais, ou já mexa com artesanato, e aí ela quer aprender alguma coisa além daquilo, porque ela já tem um certo hábito, ok, aí é possível. Mas se ela tá falando de alguma coisa que faz totalmente o oposto da realidade dela, será que o erro não tá aí e a frustração surge nesse momento? Porque é aquilo. Metas foram feitas para serem atingidas. Metas foram feitas para serem possíveis, para serem alcançadas. Não adianta as pessoas quererem fazer planos e sonhos e metas mirabolantes de coisas que não vai conseguir fazer.
Não é por pessimismo, mas porque foge do alcance ou do processo dela de conseguir aprender uma coisa. Ela pode, então, se ela quer aprender uma coisa totalmente diferente e inusitada, colocar como uma meta com um prazo maior, de 2 anos ou 3. Por quê? Aí existe um espaço e uma cobrança menor sobre algo que ela não vai morrer se ela não conseguir fazer. É aquilo. O que essa meta vai mudar na sua vida? Porque uma outra coisa que muita gente faz é colocar metas que não fazem sentido. Ah, porque este ano eu vou aprender a tocar o ukulele. E o que isso vai mudar na sua vida? O que você vai somar com isso? É um instrumento que você gosta? É um tipo de música que você aprecia? Faz algum sentido você aprender isso porque você tem algum laço familiar, ancestral, alguma coisa que vem do ukulele? Não. Então por que você quer aprender uma coisa tão absurda? O que isso sugeriria na sua vida de tão assim máximo? Nada. Então, muita gente faz metas e se frustra e cria essa pressão psicológica simplesmente por culpa delas mesmas. Porque criam planos, criam sonhos, criam metas e coisas que não faz sentido nenhum, que simplesmente não tem o porquê aquilo tá na vida dela. Não tem lógica, não tem senso, simplesmente não faz nenhum pingo de sentido. É você querer aprender uma coisa, você querer inserir alguma coisa na sua vida que não depende literalmente de ti. Depende de muitos fatores, de interesse, de agenda, de planejamento, de conseguir dedicar, de interesse, de aptidão, de um monte de coisa. Tem pessoas que têm uma mente mais lógica, tem pessoas que têm mente mais analítica, tem pessoas que têm mente mais humanizada, reflexiva, abstrata, e assim por diante. E cada tipo de mente, ela é adaptada, ela é inserida dentro de um tipo de atividade. Você não consegue exigir de uma pessoa de 100% exatas, que a vida para ela é números, física, cálculos e coisas assim absurdas, que ela vá desenvolver poemas e teorias abstratas sobre comportamentos e sentimentos do coração e da fé da humanidade no aquém do universo. Não faz sentido nenhum. Ela não vai conseguir atingir aquilo. Por quê? Porque o cérebro dela, o jeito dela, o condicionamento dela habitual de processos não faz sentido nenhum. Não tem como. Não existe noção do porquê ela vai fazer aquilo. Ela quer uma pessoa que é numa área de exatas da cabeça, ela pode aprender, então, um programa novo. Olha, vou tentar desenvolver um programa diferente. Ou tentar aprender uma nova linguagem de programação. Faz sentido. É algo que já está dentro da vida dela, é algo que já está ali inserido em algum momento. Então, ela simplesmente está só acrescentando algo a mais. A pessoa que já troca algum instrumento musical, ou que já aprende alguma coisa de arte, quer aprender uma coisa a mais, faz sentido. Por quê? Tá ali alguma coisa que já é do meio dela, já faz parte daquela rotina. Ela só tá simplesmente acrescentando. Então o grande ponto daqui é, primeiro, façam metas que façam sentido. Façam metas que tenham um propósito em você de crescer em alguma coisa, de somar alguma coisa na sua vida. Alguma coisa que, de fato, você consiga perceber que vai te ajudar ou vai te trazer algum benefício para alguma coisa. Seja profissional, seja pessoal, seja familiar, seja whatever. Mas alguma coisa que você consiga perceber que assim que você concluir aquilo vai te trazer algum tipo de sentido. Vai ser, ter uma razão, ter um foco. Ou seja, alguma coisa que você consiga perceber que te trouxe benefícios, te trouxe conquistas de fato, para você conseguir se sentir orgulhoso daquilo. Agora, fazer metas, fazer planos, fazer sonhos, simplesmente para ter uma lista longa de coisas que no final você não vai conseguir fazer, qual que é a lógica? Nenhuma. Se torturar psicologicamente e se sentir frustrado. Então, vamos lá. Sentou agora no final do ano para listar o que você fez de lista dos, que estava ali pendente. Faça uma análise do que dessa lista realmente faz sentido para minha vida e que eu preciso mesmo fazer. Que é algo que é importante. Nossa, tem uma meta que é deixar de fumar.
Beleza, isso é importante porque é saudável, é uma coisa que vai te fazer um benefício. Você precisa dedicar isso porque é uma coisa que você deseja, que você quer, que vai te trazer muitos pontos para sua saúde. Então, ok, isso é importante. Ah, eu quero aprender a cozinhar. Porque eu moro sozinho, porque eu pretendo me mudar da casa dos meus pais para uma casa, né, onde eu vou estar sozinho. Eu vou deixar de ter como comer na rua porque eu quero um hábito mais saudável e tudo mais, não sei o quê. Beleza, faz sentido, tem uma importância. Agora, eu quero aprender a fazer tricô. Tá, você sabe costurar? Não. Você gosta de costura? Não. Você estuda ou tem algum trabalho relacionado à moda ou a trabalhos manuais? Não. Então por que caralhos você quer aprender tricô? Ah, é porque é bonitinho, porque é fofo, porque não sei o que, nananana. Tá, mas o que você vai ganhar com isso? O que você vai ter de sucesso fazendo tricô? Você vai vender tricô? Você precisa aprender isso para você fazer um trabalho a mais? Para você ter uma renda extra? Se você precisa, arruma uma coisa mais fácil. Vai fazer brigadeiro. Vai vender bolo de pote. Vai vender, sei lá, qualquer outra coisa que seja mais plausível dentro da sua realidade. Agora, você vai aprender a fazer tricô baseado em quê? Qual que é o sentido disso? Conseguem perceber? É sentar e fazer uma análise de coisas que realmente você consiga ver que vai te trazer algum ponto positivo. Nossa, não. No meu trabalho, eu já uso diversos programas e coisas de edição de vídeo. E eu descobri que tem um programa X, que é um lançamento de uma empresa Y, que é uma tendência que eu posso aprender de diferente para o mercado de trabalho. Opa, bacana, então faz sentido para você. Vai lá, se dedica, procura cursos, videoaulas e tudo mais, e tenta aprender aquilo. Mas não force fazer uma coisa como se fosse uma coisa absoluta de que se você não conseguir atingir aquilo, você é menos. Coloque menos peso nas metas também. Coloque menos peso sobre o não atingir como algo que, ok, acontece. Ninguém vai deixar de ser quem é ou ninguém vai se tornar uma pessoa inferior porque simplesmente não conseguiu atingir aquela meta. Porque simplesmente não conseguiu concluir uma lista de tarefas daquele ano. Entendam que basicamente é você conseguir fazer coisas que, ok, deu, não deu, pronto. Fica pro ano seguinte se for algo muito importante, senão descarta. E aprender a descartar coisas é muito importante. Aprender a entender até onde aquilo faz sentido ficar protelando ou o ponto que você já percebeu que não vai adiantar. Não faz sentido. Não vai te acrescentar em nada. Não vai simplesmente mudar a sua vida você tentar focar naquilo. Arrume metas novas. E se você perceber que tem muitas coisas que já estão paradas já há mais de um ano na sua lista e você não conseguiu fazer, perceba se aquilo faz sentido manter aquilo ou não. Pode ser que não faz mais. Pode ser que quando você sentou para fazer aquela meta há 2 anos atrás, aquela meta não conseguiu ser concluída, é porque naquele ano que você fez aquela meta, fazia sentido por conta do seu contexto daquela época. 1 ano depois que se passou, ou 2 anos depois que se passou, aquela meta pode não fazer mais sentido. Então, entendam sobre final de ano também são um momento de analisar se é o que você planejou para aquele ano ainda faz sentido no ano seguinte. Porque você não é mais a mesma pessoa. Porque seu ambiente de trabalho pode não ser mais o mesmo, seu núcleo familiar pode ter adaptado, seus relacionamentos afetivos, amizades e afins podem ter modificado. Entenda isso tudo. Faça uma análise completa sobre o que você já viveu e o que você ainda precisa viver e se aquilo precisa estar ainda na sua vida ou não. Ou seja, final de ano, na hora que reflete sobre as metas, sobre os planos e os sonhos daquele ano, muitas das vezes é o momento também de refletir sobre o quanto você cresceu. Poxa, eu não consegui aprender inglês. Nossa, mas eu consegui melhorar muito no meu francês. Por quê? Porque fez muito mais sentido eu conseguir desenvolver o francês por conta do meu trabalho do que eu aprender o inglês que eu não uso.
Poxa, então você não descumpriu uma meta, você simplesmente trocou para algo que fazia mais sentido no meio do caminho. Nossa, mas ao invés de eu aprender o programa de edição de foto, eu fui aprender a edição de áudio. É lógico, o seu trabalho exigiu aquilo e não ao outro. Ou seja, fez muito mais sentido você aprender o programa de áudio do que o de foto. Por quê? Porque aquilo não fazia sentido no decorrer do ano. Pode ser que quando você sentou para fazer aquele plano no ano anterior, você estava no momento que você utilizava mais um tipo de programa. No decorrer do ano as coisas mudaram e você precisou do outro. Ou seja, pode ser que as metas, não é que elas não foram concluídas, mas elas foram ajustadas à realidade que aconteceu naquele ano. Pode ser que uma amizade se desfez, uma amizade nova chegou, um relacionamento acabou e começou um outro. Pode ser que você teve de mudar de cidade no meio do caminho. Pode ser que muitas coisas aconteceram e aquela meta teve de ser adaptada, teve de ser ajustada ao novo contexto, à nova perspectiva de vida que você passou a ter a partir daquele determinado momento. Então não se cobrem tanto. Entendam que metas, elas são um parâmetro da gente entender para onde a gente quer ir, mas não delimitante, restrito e algo fixo que precisa estritamente ser concluído e cumprido para você se sentir realizado. Porque metas, elas são para ser possíveis e excitantes, ou seja, você sentir prazer em completar aquilo e fazer, uau, fiz. Mas se no meio do caminho aconteceu coisas que não deu para fazer porque você teve de fazer outras, ou você teve de mudar aquilo por conta de outras coisas, ou aquilo não conseguiu, mas você teve de fazer, muito mais outras coisas, aprenda a valorizar isso. Aprenda a entender os espaços, os limites, as flexibilidades que a vida faz a gente ter. Porque a vida, é como eu disse num podcast anterior, não tem um tempo certo. A gente tem que aproveitar as coisas que vão acontecendo e que vão fluindo. As oportunidades, os planos, as metas, os sonhos, as coisas que vão acontecendo, nem sempre a gente consegue controlar. Muitas das vezes a vida traz coisas, ou me oferece coisas, ou traz possibilidades que a gente achava que não era possível. E às vezes ou às vezes a gente não estava esperando aquilo naquele momento e aquilo aparece. Por quê? Porque não existe um tempo certo. Pode ser que aquela meta que você planejou para aquele ano não era para aquele ano, é para daqui 2 anos. Pode ser que aquela meta nem seja mais para ser feita, pode ser que ela tenha sido substituída por outra. Por quê? Porque a vida, ela é fluida, ela é viva, ela é flexível, ela precisa ser ajustada a diversos ambientes e parâmetros e coisas que a gente vai vivendo. E quanto mais você se frustra, você se prende a coisas que você julga serem as mais importantes e não foca no que você realmente conseguiu, precisou fazer ou realmente de fato fez, você não consegue ver os avanços que você fez. Você foca só na frustração e no ponto de que eu não fui capaz. Mas você foi capaz, você fez muitas coisas, só não fez aquilo que você achou que era o certo a ser feito. Fez muitas outras coisas ou coisas que o universo fez você fazer, que você precisava ter feito. Você precisava fazer aquilo e aquilo outro não. Ou não era o momento daquilo, era hora de aguardar, amadurecer, perceber outras coisas ou aprender outras coisas antes para conseguir realizar aquela outra meta. Então é isso, habitantes. Façam reflexões, mas façam reflexões saudáveis, reflexões plausíveis. Consigam entender limites, esforços, até onde você consegue ir, até onde você pode chegar, baseado em coisas que façam algum tipo de sentido para você, de fato, e não ilusões ou coisas que não tem nenhum processo porque você querer fazer aquilo. Então é isso. Sigam o Mundo do Rô tanto no Instagram quanto aqui no podcast. E até o próximo episódio. E conta pra gente nos comentários quais são suas metas que vocês têm pro próximo ano. Ou o que você deixou de cumprir esse ano que você acha que vale a pena pro ano que vem. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E até o próximo episódio.